Pensando e fazendo uma revisão aí rápida sobre a avaliação aeróbica, retomando aí um pouco sobre a discussão de avaliação aeróbica, quais são os parâmetros que eu devo analisar numa avaliação aeróbica? E o que eu devo me preocupar numa avaliação aeróbica? Eu devo me preocupar com três grandes diferenças e adaptações, tá? Eu preciso conseguir avaliar a evolução do consumo máximo de oxigênio. Quanto mais oxigênio esse sujeito consegue consumir na maior intensidade, ou seja, na maior velocidade de corrida, na maior frequência e potência num ciclismo, na maior frequência de remada e potência produzida no remo, na maior frequência e amplitude de braçada na natação, por exemplo, na distância percorrida, quanto mais oxigênio ele consumir, mais ATP ele vai gerar, mais energia ele vai gerar e maior intensidade ele vai alcançar. Assim, eu preciso, ao pensar em avaliação aeróbica, testes que me permitam verificar a evolução do consumo máximo de oxigênio. Ou testes que me permitam verificar a evolução da velocidade correspondente ao consumo máximo de oxigênio. Muitas vezes eu estou lidando com alguns sujeitos altamente treinados que ele não vai passar ali de 60 ml por quilograma por minuto. Ele não vai passar desse consumo máximo de oxigênio relativo. Mas ele vai conseguir correr numa velocidade cada vez maior para aquele mesmo consumo máximo de oxigênio. Isso também é uma adaptação relacionada à melhora da capacidade aeróbica. Mas eu não posso me esquecer que caso eu esteja lidando com um sujeito de esportes de longa duração, eu preciso me preocupar com a avaliação do limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio ele está presente em uma velocidade consideravelmente abaixo da velocidade do VO2, como a gente já discutiu na mentoria. E ele está relacionado à tua capacidade máxima, é a velocidade máxima que você consegue exercer um esforço de longa duração. Sendo assim, quando você avalia o limiar anaeróbio, você consegue ter uma intensidade que te permita prescrever treinamentos de longa duração na máxima intensidade possível que ele consegue manter uma longa duração. E ele é baseado o quê? Numa concentração de lactato específica, onde acima dela, essa concentração aumenta demais e o sujeito tende a não conseguir fazer esforço de longa duração. Não por causa do lactato, mas por causa dos outros mecanismos de fadiga que estão presentes acontecendo, que se associam quando esse lactato aumenta. Não é o lactato que gera fadiga, mas ele é um marcador que mostra para a gente uma intensidade limítrofe ali do exercício de longa duração. Quando o indivíduo treina aerobicamente, ele consegue correr em velocidades maiores, esse limiar vai aumentando em relação à velocidade. Então antes, para ele chegar em 4 milimols, que é o valor de referência para o limiar anaeróbio, ele chegava a 11 km por hora, sendo o VO2 dele a 15, para vocês entenderem a diferença de velocidade. Antes, ele chegava a 11 km por hora nesse limiar de 4 milimols. Acima disso, esse valor de lactato aumentava consideravelmente, e se eu escolhesse aquela velocidade para ele fazer um treinamento de longa duração, ele não conseguiria. À medida que ele foi treinando aerobicamente, ele passou a correr no limiar de 4 milimols a 12, 13, 14 km por hora. Então percebam que essa é eu preciso ter testes que me permitam identificar essas mudanças de concentração de lactato, essas mudanças de velocidade, e caso eu não tenha condição de avaliar a concentração de lactato, de retirar um sangue para avaliar a concentração de lactato, eu preciso ter testes que estimam aonde esse limiar está. E uma avaliação um pouco mais rebuscada, que aí necessita você ter um espirômetro para medir o consumo máximo de oxigênio, é mensurar a eficiência mecânica. Eu correr em velocidades cada vez maiores para o mesmo percentual do VO2 máximo. Eu ficar cada vez mais eficiente do ponto de vista energético, consumir menos oxigênio para uma mesma velocidade, para a mesma produção mecânica.